Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Vampeta trouxe informações importantíssimas sobre o condicionamento físico do Arrascaeta no Flamengo, isso mesmo. Separamos esse corte aqui para deixar todos vocês a par de tudo que acontece dentro do Mengão. E a partir de hoje vou começar a trazer curiosidades novamente sobre ex-jogadores, jogadores e tudo sobre o Flamengo aqui no nosso canal. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos. Bora! E outra coisa, tá? Informação, já vou voltar da Colômbia, meu amigo, com informação. Opa. Aqui é informação. Da ilha, fala da ilha. Da ilha, de San Andrés, lá do Caribe. Isso. A gente tá aqui pra dar informação, né, velho Vamp? Isso aí. Arrascaeta. A situação do Arrascaeta que todo mundo questiona. Lesões dificílimas de serem curadas. É informação. Fala-se muito do pubis, mas a coxa é o maior problema. Isso é informação que eu tenho forte, de pessoas bem fortes dentro do Flamengo. Só corrigindo, falei que era o Vampeta, mas é o pilhado, valeu? E ó, ele tem um músculo posterior da coxa cheio de sequelas, de lesões que dificultam a performance. E aí, né, eu tentei falar até com médicos, e o que acontece? Para ele ter uma lesão no pubis recente e uma lesão antiga na coxa, isso mostra que ele tem grandes desequilíbrios musculares. Ou seja, muito se falou do pubis, a coxa do Arrascaeta, para ser mais preciso, o músculo posterior da coxa tem sequelas de lesões antigas. E isso, inclusive, pode gerar, pelo jeito, um desequilíbrio muscular, que também depois já teve a lesão do pubis, e é um Arrascaeta que a gente fala, será que é apatia? O que será que é? São lesões. E dificilmente esse cara vai conseguir voltar àquele auge que ele teve se elas não forem completamente curadas. Ele tem a pressão de ter que jogar, de ter que acelerar uma melhora. E é um Arrascaeta com a coxa muito, mas muito prejudicada por sequelas antigas. Então aqui a informação, né, velho Vamp? Todo mundo fala o que será que aconteceu com a Arrascaeta. É um problema pior na coxa. Muito se fala do pubis, mas o problema é a coxa com sequelas assim, ó, antigas. E aí, uma hora vai pagar o preço. Infelizmente, é um baita jogador, é o cérebro desse time do Flamengo, que é hoje acompanhado por muitas seria lesões. parar um bom tempo para... É isso. Agora, como parar um bom tempo com a Arrascaeta? É difícil. Né? Como? É aquele cara que precisa... o Flamengo precisa do Arrascaeta bem, mas também pode não estar 100% nunca se ficar sempre apressando um retorno, Vamp. Hoje os caras detectam tudo, né? E o Arrascaeta mesmo, essa temporada mesmo, não consegue jogar 2 jogos seguidos, né? Lesionado, tá fora de novo, tá fora pro jogo de final de semana agora também, né? Não sei. Ele viajou, acho que ele viajou, nem viajou, né? Acho que ele chegou a viajar. Não, li que ele viajou, mas Não ficou nem no banco. não ficou nem no banco. Mas não é melhor parar de uma vez e tentar curar? Eu Vai não parar entendo 3 muito meses, mas quando voltar, volta. Não adianta, joga, É isso que a gente para fala. 2, para Só de que uma também, vez, né, pô. Flávio, é o negócio, é o Arrascaeta, não é o time inteiro. Não. Por que tá o time inteiro não jogando nada? Exatamente. Né? Tem Mas isso aí, também. poupa o cara, porque o cara fica com a cabeça no trevo. Pô, para. Ó, gente, o Arrascaeta... E se for nessa intensidade do São Paulo, do jeito que o São Paulo quer, ele vai machucar mais ainda. Então, é isso. Você é coxa. Aí chega, Você falou aí. para com o cara. O Arrascaeta, a gente, infelizmente, vai ficar 3, 4 meses, sei lá quanto for. E quando voltar, volta o Arrascaeta que se quer. Por que quer dizer ter 1/4 do Arrascaeta, 1/3 do Arrascaeta? Isso é uma besteira. Não resolve nada. Ó, eu acho, né, que a gente fala muito do físico, mas eu acho que também tem isso aqui, ó. Eu acho que também tem muito cabeça esse time do Flamengo. Eu acho de verdade que esse time do Flamengo tá apático. E às vezes a apatia pode não ser porque o jogador tá cagando. Pode ser pela pressão, o jogador acaba não tendo aquela... Eu não sei o que acontece. Agora, eu acho muito psicológico também desse Flamengo. Porque um time que tem o elenco que tem,
ser apático do jeito que é, eu não acho que é só físico. Vander, Bruno... Cara, esse ano é uma coleção mesmo. Esse ano o Flamengo já perdeu pro Maringá. Perdeu pro Alcas, já perdeu pro... Não, tomou 4 gols do Maringá, 4. Que tomou 2 aqui no 8x2. Você gosta de falar mal do Flamengo, né? Eu não, Não é pra falar, perdeu não. Não, eu acho o Flamengo o melhor elenco, mas... Perdeu do Al Hilal, tomou goleada do Fluminense, perdeu do Al Hilal. Já tem... A gente falou do Palmeiras agora há pouco, que sempre tem essa comparação. Esse ano o Palmeiras perdeu 2, ano passado perdeu 7. Palmeiras somando o ano passado desse ano 9. O Flamengo só esse ano perdeu 11. Fora um empate como esse, como o Nublense, que na estatística não entra como derrota, mas é um jogo também terrível, né? A sensação é de uma derrota. Então, o mental acaba influenciando, sim, porque aí você não consegue resultado, você perde a confiança, você começa a ser pressionado. Agora vocês jogaram mal lá no Chile, vão ter que jogar bem no fim de semana com o Cruzeiro. Aí não vai bem o Cruzeiro, agora tem mata-mata com o Fluminense. Começa a acumular. Aí as pessoas vão falar, são caras que ganham muito, é verdade, mas quem ganha muito também sofre pressão. Fala que o condicionamento físico dos jogadores não são os mesmos, por isso ele pensava de uma forma, tem que fazer o jogo de outra forma. O São Paulo falou isso. Sim. Ele falou isso, eu pensei em um time contra o Nublense, mas quando eu vi as condições físicas dos atletas, eu tive que fazer outro time. Tá aí, o que vai fazer? O que fazer com esse Flamengo, então? Vai ter que mudar tudo? Porque a gente já fala isso há um bom tempo. Acho que né? O time continua apático, o time continua tendo erros grotescos, o time continua passando várias vergonhas. Só que a temporada não acabou. É um pepino, porque os contratos O Flamengo é o campeão da Libertadores e é o campeão do Brasil. Multas enormes, contratos difíceis de serem quebrados. É o mesmo caso do Flávio, esses caras são vencedores, os caras são tão mal. Fica refém dos caras. Mas os caras são atuais campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas eles voltam. Tipo assim, o Pedro, claro que tem condição. Eu não subestimo. O Gabigol tem condição. Agora, será que o Everton Eu não sei assim, ó. Felipe Luiz vai, Arrascaeta vai. Mas Felipe Luiz acaba, eu acho que no fim desse ano. Não, mas eu quero dizer que esses caras, Everton Ribeiro também. Chega uma hora que você fala, pô, será que os mesmos jogadores do Corinthians, eles vão voltar a ser o Cada vencedores assim, eu não subestimo assim, tudo bem. Um ponto corrido, 38 rodadas, pode ser. O Flamengo classificou na Libertadores, quando vem pro mata-mata, esquece que esses caras vão estar tudo nos cascos. O Palmeiras que a gente tem dado como exemplo, estava comentando com o Bruno outro dia. O Palmeiras não teve o menor, entre aspas, pudor, e é uma coisa elogiosa, de trocar jogadores vencedores com o time vencedor. Ele tira o Felipe Melo, ele tira o William Bigode, ele tira o Jailson. Ele começou a fazer um processo de renovação com o time ganhando. É duro, porque esses caras são importantes. Pô, o Felipe Melo tá uma bela história. O banco hoje do Palmeiras é quase todo da base. Então, ele foi fazendo a renovação com o time ganhando e com todo respeito aos caras. Os caras estão todos colocados aí, estão todos... O Jailson parou, né? Parou. Os outros saíram, o Felipe Melo jogando no Fluminense, o Bigode no Atlético Paranaense. O Davidson no Cuiabá. Exatamente. Mas ele fez a troca. Quando você fica muito refém dos ganhadores, você começa a ter dificuldade porque o seu grau de exigência é outro. Então hoje o Davidson é fundamental no Cuiabá. Está trabalhando, mas no Palmeiras já não seria tanto. Então você vai dando pro cara uma condição dele jogar num outro lugar. E aí você também vai mudando. O Felipe Luiz, tudo bem, já muito mais avançado de idade, mas não subestime quando o grande adversário desse Flamengo mesmo é o Palmeiras, porque mete correria. Volta todo mundo para marcar, sai em velocidade. Tem o Atlético Mineiro, tem o Fluminense. O Fluminense ganha do Flamengo adoidado, esse Fluminense. No mata-mata... Vamos ver. Ganhou a final do estadual, pô. 2 anos seguidos. Eu acho que o São Paulo precisa É mata-mata, pô. Eu acho que o São Paulo precisa de tempo. É isso que eu acho. Não sei se o material humano vai ser compatível com o que ele quer fazer. E vai sobrar para ele, obviamente. Não, tudo bem, mas... Vander, antes de você concluir, começar, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. E depois vamos falar do jogo contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro do Pepa aí, que tá cheio de moral. Fala, Vander. E não, é só dizendo que eu acho que o São Paulo precisa de tempo, de mais um pouco mais de tempo. Se ele vai conseguir fazer ou não, a gente não sabe exatamente se isso vai dar certo. Mas ele precisa um pouquinho mais de tempo. Os jogadores, ele tem um elenco muito bom, jogadores jovens e tem jogadores experientes, dá para fazer um caldo muito melhor. Sem dúvida, esse time pode jogar muito melhor. Lembrem-se que o Dorival saiu com o título conquistado e a alegação foi que ele tinha um elenco maravilhoso e que tinha tirado o máximo, não conseguiria tirar mais do que ele tirou.
Não foi isso, Osmar? Foi exatamente isso. Então a gente precisa, muito bem... Ele ganhou, mas achava que o Flamengo precisava de um treinador... Para dar mais. Para conquistar mais e para jogar melhor. Que o desempenho não estava sendo bom. Então, veja, ele com título, mas não estava sendo bom. O problema era um treinador. Tinha que chegar um treinador lá e tirar mais dos artistas, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Não deu certo. Com o Sampaoli... É um técnico que não pode se chamar, Asmar usou a indolência do time, é verdade, mas se tem um cara que você pode bancar que não é indolente, é o Sampaoli. Ao contrário, parece que ele fica turbinado lá à margem do campo, tá certo? Cara, não aceita maluco perder, para um lado para o outro. É uma loucura, tá certo? Se é um cara que não é molão, é o Sampaoli. E ele exige, um jogo recente do Flamengo, que o time foi muito bem. Bruno, nos primeiros 20 minutos foi uma pressão total. Fluminense mesmo. Foi uma pressão total, né? Não dava espaço para o Fluminense, aquele negócio todo. Acho que você ainda falou a respeito de alguma coisa, dizendo o seguinte, ele quer isso, o time fazendo isso 90 minutos. Mas acho que não vai aguentar. Porque precisa de um processo para ter todo esse oxigênio aí, esse fôlego. Então eu acho que precisa... Os caras vão fazer isso? Eu não sei. Vão estourar? Ele vai forçar demais e vão estourar? Eu não sei. Mas precisa um pouquinho mais de tempo. Eu acho que é muito rigor, exagerado, já achar que o cara não serve, não vai conseguir tirar. E é isso aí, galera. Informações importantes aí sobre o Flamengo. Falar primeiro aqui sobre o condicionamento físico da Arrascaeta, que eles falaram ali uma coisa bem interessante. Não seria o caso de, em vez de ficar pausando o tratamento da Arrascaeta, dele voltando em alguns jogos, não parar aí uns 2 meses, 3 meses para ele voltar por completo, porque ele entrega muito mais quando tá 100% do que ficar forçando, porque o Sampaoli tá colocando treinamentos com muita intensividade, e isso pode agravar o problema do Arrascaeta. Então não seria melhor o Arrascaeta parar por um tempinho, recuperar o condicionamento físico, se recuperar da lesão e voltar 100%? É outra questão aí que o Vanderlei, né, ressaltou agora no final do vídeo, sobre dar tempo ao Sampaoli. Eu também acredito que o Sampaoli tem que ser respaldado pela diretoria, que tem que dar tempo a ele, né? Porque a gente vê aí que ele não é um mau técnico, que ele é um técnico que não aceita perder, enérgico à beira de campo, passa instruções para os jogadores, mas nem todos estão conseguindo assimilar. E ele também já percebeu que alguns não dá para contar mais. Você pode ver que o Marinho não tem mais entrado, né? E o Felipe Luiz deu uma declaração esses dias, após o jogo contra o Nublense, que o problema não era físico, que o problema é tático, né? Pô, mas isso aí vai totalmente contra o que o Sampaoli tem falado, porque pro Sampaoli é físico, e o que a gente tem visto os jogadores estão se lesionando direto. Aí você já vê que dá um choque na informação que o Sampaoli passa pra gente e o que o Felipe Luiz falou. Isso daí, se fosse eu, cara, ó, na moral, eu afastava, cara, porque umas palavras dessas contamina o elenco e joga a mídia e a torcida do Flamengo contra o treinador. Essa é a minha opinião. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ative o sininho e vamos aí tá trazendo ao longo da semana aí várias curiosidades sobre ex-jogadores e jogadores que marcaram o Mengão. E hoje mesmo já vai ter vídeo lá sobre o saudoso Obina. O Obina melhor que eu tô, isso mesmo. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!